Então, ó, o que falta para a gente conversar aqui é falar a respeito dos calores específicos. Ó. Nós estamos falando dos calores específicos, do que depende desses calores específicos aqui, né? Joia? Então, isso aqui tem a ver com a estrutura tem a ver com a substância, com a estrutura do material, tá? Né? Então, para a gente chegar lá, pode ser um pouquinho longe, teoria, vou ser bem econômico, mas eu não vou deixar de falar. Chama teoria cinético-molecular. Faltou um tracinho aqui, tá bom? Cara, olha só, isso é uma coisa, uma ideia que aconteceu no fim do século XIX, tá? Dois caras são importantes aqui, tá? É o Boltzmann, da constante de Boltzmann, e também o Maxwell, cara. O Maxwell do eletromagnetismo, é aquele cara mesmo, né? Esses caras que estavam aqui, entendeu? Bom, eu vou voltar na história do calórico. Então, a história que eu estava falando para vocês do calórico, né, das substâncias, né, pensa aqui comigo. Tinha a galera mecanicista, desde o Descartes, cara. Descartes, ele vem, antes de Newton, cara, mas ele vem com essa ideia de que para a gente entender o todo, bastava que a gente dividisse ele nas partes, calculasse as partes e depois juntasse, tá? Então, quando os caras vêm com a ideia de que as substâncias são compostas por moléculas e átomos e tal, tudo mais, né, os atomistas, né, é, uma coisa difícil na termodinâmica para esses caras era explicar os processos de condução térmica, por exemplo, né? Aqui, né, o que eu estou falando, explicar é assim, botar a equação aqui e predizer, fazer resultados, predizer resultados experimentais e tal, parte teórica mesmo. Aqui, olha só, nos dois processos de condução que a gente tem, que eu mostrei para vocês, quando a gente tem uma galera livre para se movimentar, né, como era o caso dos elétrons, né, se a gente for pegar um átomo de um cristalzinho, se for um pedacinho de um fio de cobre, né, de 1 centímetro cúbico, né, 1 centímetro cúbico tem da ordem de 10 a 23 átomos de cobre, 10 a 20, a valência do cobre é 1, então para cada átomo de cobre você tem um elétron livre ali naquele volume, né? Então, para você equacionar, só nesse modelo aqui, que você tem os elétrons que são livres para se movimentar, você tem 10 a 23 elétrons para poder botar no papel, né? E aí, se você for pensar também que tem a contribuição da rede cristalina, vibracional da rede cristalina, você tem mais 10 a 23 íons de cobre, né? Então, a galera atomista ou mecanicista, né, tinha essa dificuldade muito grande de como lidar com esses números gigantescos, né, para poder fazer as contas, né? Enquanto que você está falando de fluido, como era o caso do calórico, você não tinha esse problema, né? Você tinha um fluido fluindo de um corpo para o outro, né? Então, quem que resolve essa brincadeira? Quem que começa a dar conta disso, né? É, vai ser a galera já na segunda metade do século XIX, tá? Essa galera que você está falando principalmente é o Boltzmann e o Max, né? O Max começa a vida dele, acadêmica dele, vai fazer o doutorado dele já na década de 1850, tá? Chega pro orientador dele e fala assim, velho, ó, tô a fim de fazer um negócio que vale a pena, né? Não quero fazer pouca coisa, não. Eu tô com sangue nos olhos. É, quero fazer meu nome, cara, né? Tô arrumar um emprego bom depois lá para frente, cara. Aí, ó, o cara que pensa lá na frente pega firme desde sempre, cara. Então, o cara começou, pá. Aí o orientador dele chegou para ele e falou assim, ó, tem um cara a ser batido, cara, aí, na parada aí. Tem um cara, se você pegar e bater ele, cara, você tá por cima, cara. Aí o Marcos virou e falou assim, quem, cara? Aí ele falou assim, Faraday. Cara, Faraday não tinha formação matemática, né? O Faraday é o Machado de Assis do eletromagnetismo, né? Ele, inclusive, trabalhava numa encadenadora de livros, né? Machado de Assis era uma gráfica, né? Aprendeu a ler ali, né? Mulato, século XIX, né? A história do Machado de Assis é punk, velho. E o Faraday também, né? Apesar de ser, né, branquinho, mas ele era pobre, velho, né? Lá
na Inglaterra vitoriana, né, do século XIX. E tinha que trabalhar desde criança, cara. E ele, lendo os livros, igual Machado de Assis, é que ele foi se educando, né, que ele tinha contato. E o Faraday, então, como ele não tinha formação formal em matemática, tudo dele era muito intuitivo, muita coisa assim, de ideia. A ideia do campo, campo elétrico, campo magnético, a fluxos, né, elétrico e magnético e tal, tudo mais, são recursos, né, vamos dizer assim, né, imaginários, né, assim, para poder explicar o que estava acontecendo, né, joia? E quando a gente vai fazer eletricidade, física 3, quando a gente está na parte de eletrostática, né, o professor tem a responsabilidade de falar assim, ó, tá vendo essa parte aqui da força? Vamos chamar de campo elétrico, é o campo eletrostático. Ele tem realidade física? Não. É uma abstração matemática. Ajuda a gente a fazer as contas, na verdade. Então, essa é a ideia, é uma abstração do Faraday, né? E aí o Maxwell, o Maxwell falou assim, não, eu manjo, cara, de matemática, pode deixar que eu vou pegar as coisas dele aí e vou descer além. O cara trabalha, o Maxwell trabalha, mas trabalha, bota as equações, tudo. Eles acreditavam ainda que a eletricidade era um fluido, então ele vai usar as equações todas de fluido, né, tal. Só lá no fim de 1800, só no fim do século XIX, 1892, é que o Thomson vai descobrir o elétron, né, e, enfim, e aí a questão do Maxwell, ele trampa, bota tudo no papel, cara, aí chega pro orientador dele e fala assim, ué, ó, coloquei tudo na equação, cara, tudo tá equacionado, cara. Agora eu vou falar uma coisa pra você. Aí o orientador perguntou, o quê? Para de estar certo. Tudo. Ele conseguiu colocar, o trabalho do Max, ele conseguiu colocar tudo que o Faraday fez, né, com abstração matemática, sem matemática, mas só, né, na abstração, né, colocou tudo na matemática, cara, e tudo estava, ele conseguiu colocar tudo 100%, cara. Ou seja, ele não conseguiu bater, né, refutar as ideias, mostrar que de uma certa maneira o Faraday estava viajando na maionese, né? Não, pelo contrário, né? Ele ratificou o trabalho inteiro do Maxwell, dando uma contribuição matemática ao trabalho do Faraday. E aí, então, voltando aqui à questão, né? O, o, o Faraday, né? Desculpe, né? Eu parei na eletricidade ainda. O, a ideia do calórico e desse modelo mecânico atomístico, né? Dos processos de condução e tal, tudo mais, vão começar ser resolvidos, né? Com Boltzmann e com Maxwell, né? A partir do nascimento de uma nova disciplina. Os caras tiveram que desenvolver uma outra coisa, cara, que é a física estatística. Como é que você vai lidar com 10 a 23 elétrons, cara? Você vai ter que falar, aí os caras, por exemplo, vão falar de média, né, de valores médios, de distribuições estatísticas, tal, de velocidades, de energias e tal, tudo mais, tal. E aí, esses caras aqui são os pais, né, junto com outros também, né, mas esses são os principais nomes aqui dessa brincadeira, que com a física estatística os caras começaram aí vai dar pá, um tiro na testa do calórico, né, e de quebra um ponto, mas é um mega de um ponto, né? Vamos dizer assim, é uma cesta de 3 pontos, entendeu? A favor da ideia do átomo, né? De que o átomo realmente existe. Até esse ponto, os caras nessa época aí, putz, ninguém tinha essa certeza, não, né? Ninguém tinha visto o átomo ainda, né? Os oponentes, né? Eram chamados de energetistas, né? Eles tinham feito uma revolução, cara, né? Eles fizeram uma revolução industrial, só falando de variáveis macroscópicas, sem necessidade de falar de átomo, né? Então, assim, mas eu nunca vi, você está inventando coisa, não precisa, né? Isso aí bobeira você fica falando de átomo, tá? Então, qual que é a ideia desses caras, modelo teórico, né, da cinética molecular? Que a gente quer descrever variáveis macroscópicas, né? Né? Como que?
né, com as variáveis, né, ou melhor dizendo, né, as propriedades macroscópicas a partir da natureza microscópica. Não dá nem para falar microscópica, porque é atômico, né? É 10, 100 vezes menor do que isso aqui. Ah, então, essa é a sacada dele. Variáveis macroscópicas. Por exemplo, por que que, né, para gás rarefeito, a gente tem essa relação? E é ela que, na verdade, né, é a historicamente mais importante que a gente vai lidar hoje. Vamos tentar explicar ela, né, usando o quê? A ideia do átomo e a ideia e mecanicista, usando as leis de Newton, beleza? Então vamos fazer, vamos colocar aqui no nosso papel as hipóteses. Isso daqui é o gás ideal, né? Então ele não é de verdade, né? Quem que é a relação? Eu não falei aqui, mas qual que é a relação assim empírica que leva em consideração a coisas mais reais, né? Que o gás ideal é o gás não interagente, gás rarefeito. Mas as partículas podem interagir, né? Vocês lembram disso daí? Vocês lembram, não? Sim, casos elétricos não interagentes. Vou colocar a equaçãozinha aqui. É, ah, o V tá lá fora. Putz, esqueci qual que é esse cara aqui. É sobre V também. Não preparei isso não, tá? Desculpa. Van der Waals. Nossa, gás interagente. Hum, sabia que tinha esse cara aqui. Emissão de veio quadrado. Eu esqueci. Então tem dois caras aqui importantes, que é esse termo de correção, mas esse termo de correção aqui, ó. Tá? Esse termo de correção aqui leva em consideração a força, então é esse cara que realmente aqui é a força de interação entre as moléculas ou os átomos, forças de interações. E esse cara que está aqui diz que eles, assim, como, uma das primeiras hipóteses aqui é que as partículas são pontuais. O que que é um ponto? Um ponto tem volume? Não. Aqui eles têm volume. Então, né, aqui, o que entra aqui, na verdade, o que está entrando aqui, na verdade, é o volume livre para eles se movimentarem. O que é o volume livre? É o volume do recipiente menos o volume que as moléculas ocupam, né? Faz sentido, né?
Joia? E esse cara aqui, N ao quadrado sobre V ao quadrado, entendeu? Ele tem a ver com as moléculas que estão na superfície prontas para poder bater na superfície do recipiente, né? Interagindo com uma camada atrás. Então, essa galera que está aqui, ela é proporcional a N sobre V. N, né, é o número de moles pelo volume, né? E a galera que está na camada seguinte aqui também é proporcional a N sobre V. Então, por isso que fica N quadrado sobre V ao quadrado. Né? Isso aqui é Van der Waals, né, para gases interagentes. Então, aqui, a hipótese nossa é para o gás ideal, então, a primeira hipótese que a gente vai fazer, né, então, primeira, número 1, isso aqui é empírico, né, mas vamos lá. Então, então eu vou ter aqui um recipiente, né, um recipiente, né, aqui dentro, eu vou colocar um número N de partículas, que vai ser o meu gás, entendeu? Né, então, aqui eu vou ter, né, partículas idênticas. Por exemplo, é só um tipo de gás, né? Tá? Ah, vou colocar, então, N partículas aqui dentro. Então, cada uma delas vai ter a sua massa, tá? E aí, aqui vou ter também a massa do meu recipiente, né? Vou colocar aqui a massa do recipiente, né? E o recipiente, ele tem um determinado volume V, tá? É, então, essa é a minha situação. Segunda coisa, aí vamos colocar no papel aqui. Ah, as partículas ali, né, ou as moléculas, ou os átomos, né, do gás, pode ser gás nobre, por isso que eu estou falando de átomo, né, moléculas dos átomos se comportam como partículas pontuais, tá, então, partículas pontuais, então, não tem volume, são pontos, né, terceira hipótese, né, as moléculas, elas estão em movimento perpétuo, e esse movimento é regido por quem? Pelas leis de Newton, joia? Então, a molécula, né, a molécula que tá aqui dentro, o átomo que está aqui, a partícula, né, vamos chamar assim, né, ela colide com a parede do recipiente, né, quando ela colide, quando a gente está falando de colisão, né, ela tem movimento, a colisão, então ela vai exercer uma força aqui perpendicular, né, essa força perpendicular por unidade de área é o quê? A pressão. Cabeça torta aqui, né? Mas quando a gente está falando de colisão, tem que dizer também que tipo de colisão que é. A gente vai admitir que as colisões são elásticas. O que significa colisão elástica? Tem o quê? Conservação de energia mecânica. Agora mais um tchan. 4. A massa da molécula, do átomo, da partícula, né? Ela é muito, mas muito menor do que a massa do recipiente, né? Então, a massa do recipiente, né? A gente vai considerar ela, né? Infinita,
infinita, né? Proporcionalmente infinita, né? Se a massa é infinita, então o que que acontece? Na colisão, a molécula ou a partícula, né? Ela bate, ela consegue transferir energia cinética para a parede? Não, né? Então ela bate e volta com a mesma energia que ela tinha antes da colisão. Por isso a colisão é elástica. Massa infinita, né? E paredes rígidas. Como como as moléculas não são interagentes, que energia é essa que a gente está falando? Quem que está conservando? Que energia? Elas não interagem umas com as outras. Então, tem energia potencial? Não. Então, ela só tem o quê? Energia cinética. Então, nós estamos falando só de conservação de energia cinética. Lembra que a energia mecânica é a potencial ou as potenciais mais a cinética. Energia potencial sempre vem de interações. Por exemplo, a gravitacional. Ela é a interação da nossa massa com a massa do planeta Terra. Pega a gente e coloca lá no meio do espaço. Não tem ninguém lá ao redor da gente, só nós. A gente não tem energia potencial nenhuma, não tem ninguém para a gente interagir. Joia? Então, essa é a ideia. Tá? Então, a sacada grande é isso aqui, ó, né? Colisão elástica, força e pressão. Tá tudo ali, tá? Então, vamos seguir adiante com essa nossa brincadeira, então. Então, vamos pensar aqui, ó. Coloquei, ó, tem aqui a parede do recipiente. Tentar fazer retinho. Né? Então, ó, tem uma moléculazinha vindo aqui. Ela vai vir bater aqui. Aqui é o meu ponto de colisão. Ela sai aqui. Né? Então, ela tem uma determinada velocidade aqui, v, né? Se na colisão, né, que no momento da colisão é uma colisão elástica, né, lembra que nós estamos falando de energia cinética é massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Se antes da colisão, vou chamar esse cara aqui, 1, antes da colisão, 2, depois da colisão. Né? A massa dela não muda. Ela tem a massa, ela tem a mesma massa do lado de cá, joia? Se antes da colisão eu tenho isso, depois da colisão tem que ter o quê? A mesma coisa, tá? Então, né, a massa, velocidade final ao quadrado sobre 2 tem de serem iguais. Isso aqui é conservação de energia. Então, esse cara que sai para cá, com uma velocidade v igual, né? Ele tinha antes, né? Não muda a velocidade, né? V1 igual a V2 igual a V, né? No meu desenho ali. Porém, tem o quê? Mudança de velocidade. Sim, não tem mudança do V, não tem mudança do módulo da velocidade. Esse cara aqui é o módulo. E velocidade é, na verdade, um vetorzinho. Então, vamos decompor esse cara aqui. Esse cara aqui, ele vai ter uma componente V e Y, vamos colocar aqui vertical, né? Y e X. E aí ele tem uma componente Vx. E aqui, ó, decompondo ele, Vy, Vx. O vetor Vy mudou, né? Quando a gente faz isso, a gente costuma fazer assim também, né? Corta esse cara, corta esse cara. Então, ó, Vy mudou? Não, ele estava antes, no número 1, antes da colisão, ele estava subindo, depois da colisão ele continua subindo. Quem que mudou aqui foi quem? Foi a componente X. Estava para a esquerda, ficou para a direita. Então, tem variação da velocidade? Tem, né?
Tem variação do vetor velocidade. Joia? Se variou a velocidade, teve aceleração. Se teve aceleração, teve força. Mas aqui a gente vai escrever isso de uma maneira mais fundamental. Lembrando que o momento, isso é um Pzinho, tá? O P com tracinho embaixo, P maiúsculo, é a minha pressão. O Pzinho é massa vezes velocidade, né? Massa vezes velocidade. Então, o meu Px vai ser massa vezes velocidade x, certo? E a gente sempre coloca, para a direita é positivo, né? Então, né, o delta P, né? Ele vai ser o Px final menos o Px inicial. Vai ser massa vezes a velocidade x inicial, desculpe, final, menos mvx inicial. Ué, vai dar zero. Por quê? O módulo das velocidades são iguais, então Vx final tem que ser igual a Vx inicial. Vx final tem que ser igual a Vx inicial. Sim? Em módulo, sim. Em módulo. Se, né, esse camarada está para a esquerda e para a direita é positivo, quer dizer então que, né, vou chamar então que os dois em módulo são iguais e são igual a V. Então, Vx final, aqui em cima, ele está para a direita, então ele é mais V. Se V, chamei de X, né? Desculpe. Vai ser um certo Vx. Aqui nas minhas notas. Mais V. Vx inicial, ele vai ser quanto? O módulo dele é Vx, mas ele está no sentido negativo, então ele é menos Vx. Agora, quanto que é o ΔP? A variação de momento aqui vai ser, então, mvx menos m menos vx, ou seja, esse cara aqui, menos com menos dá mais, então vai ser 2mvx. Certo? Essa é a minha variação. Né? Então, vamos admitir uma hipótese, tá? Número 5, né? Que todas as moléculas, todas as partículas, né? Aí a gente fala de maneira mais geral, né? Então, admitindo isso. Agora vamos seguir adiante. Isso não esqueci nada, não? Para lembrar vocês, olha só, né? Se é um famoso impulso, né? A ΔP, ele a gente define lá em Física 1 como um impulso. Ele é a variação, né? Do P, a quantidade, o P é a minha quantidade de movimento, que a gente chama no livro de momento linear. Mas no ensino médio, quando a gente chama de quantidade de movimento. A ideia é essa mesmo, quantificar o quanto de movimento o corpo tem. Tá? O impulso quer dizer, então, que a quantidade de movimento está variando. Né? Então, é fácil e intuitivo da gente ver que só varia a quantidade de movimento que um corpo tem quando tem ação de uma força. Tá? Se eu estou com alguma coisa na mão, uma caneta na mão, ela está parada, ela tem movimento? Não. Para colocar ela em movimento, eu tenho que aplicar uma força nela. Joia? E a gente também, não é difícil da gente ver que, né, a variação da quantidade de movimento do corpo também depende do tempo de ação da força. Por exemplo, se eu agora deixo ele cair, ele está parado, ele tem movimento? Não. Deixo a caneta cair, não tem movimento. Mas ela vai entrar em movimento. Variou, variou. Por quê? Porque teve ação de uma força. Que força que está fazendo o momento, a quantidade de movimento variar? É a força gravitacional. Quanto mais tempo essa força, que é uma força constante, vai atuando, maior é a variação da quantidade de movimento. Quanto mais o tempo passa, mais movimento a caneta vai tendo, certo? Né?
Então, na verdade, o que no final das contas daqui a pouco eu vou querer fazer é lembrar vocês dessa relação aqui, né? Que o impulso é igual à força vezes a ação da força no tempo, né? Beleza? Então, agora aqui, ó, não é complicado a gente imaginar. Agora vamos pensar o seguinte, eu quero, na verdade, não quero a pressão, né? Eu quero chegar na pressão lá, então agora eu preciso, isso aqui é para a variação para uma molécula, para uma partícula, né? Agora eu preciso contabilizar, ué, quantas partículas estão batendo nas paredes, né? Joia? Então, eu vou usar de alguns argumentos, né? Então, agora, que eu devia ter marcado aqui, que foi... Então, agora, olha, ó, vou pensar aqui que agora eu tenho uma parede, e aí, vamos pegar aqui, ó, um cilindrozinho, um certo volume, certo? Que eu estou interessado nessa área aqui, né? Tentando desenhar aqui tridimensionalmente. Né? Bom, aqui dentro desse volume vão ter partículas desse gás ali. Tem para fora também, mas eu estou olhando para esse cara que está aqui, particular, né? Olha, seguinte, né? É, eles não têm velocidade Vx, eles não têm velocidade Vx, certo? Né? Então, em um cilindro cujo comprimento dele é Vx, e aí vou colocar no limite diferencial dt, esse cara aqui é um certo comprimento dx, joia? Então, esse é o comprimento do cilindrinho, né? Então, a gente pode pensar que é o seguinte, olha só, nesse intervalo de tempo, né? Nesse intervalo de tempo, todas as partículas que estavam aqui dentro desse cilindrinho, todas elas, vão colidir. Tem umas que logo vão lá e batem, mas o mais importante são essas que estão aqui, ó. Quanto tempo essa que está aqui demora para chegar ali e bater? É a nossa definição básica de velocidade, ó. Isso aqui está aqui, ó. Qual que é a velocidade Vx? É dx pelo tempo, né? Então, quanto tempo esses caras que estão aqui demoram para bater lá? Demora exatamente esse intervalo de tempo dt, descrito dessa maneira. E as outras? Olha, as outras todas bateram primeiro que elas, certo? Então, né, isso que eu estou considerando, né, claro que, né, todas elas aqui têm uma velocidade Vx, certo? A minha quinta hipótese aqui, joia? Já a gente vai dividir por dois ainda. Então, a pergunta é, quantas moléculas, quantas partículas tem dentro daquele cilindrinho ali? Como é que a gente pode escrever isso? Né? Olha, né, vou chamar esse cara aqui o número de partículas. O número de partículas dentro do cilindro, ele vai ser igual a quê? A gente pode escrever isso em termos do quê? Da densidade de partículas. O que é a densidade de partículas? É o número total de partículas que tem lá dentro, né, pelo volume total do recipiente, joia? Né? Vezes o volume de quem?
do cilindro. Regrinha de 3 básica, certo? Né? Quanto que é o volume do cilindro? Ah, olha só, né? O volume do cilindro, olhando ali, ó, ele tem base A e comprimento quanto? Vx dt. Então, o volume do cilindro é A Vx dt, né? Então, quantas partículas vão estar lá dentro? Né? Então, o número de partículas lá dentro do cilindro, vamos aproveitar melhor aqui, ó. O número de partículas dentro do cilindro vai ser o número total de partículas pelo volume do cilindro, não, do recipiente, né, vezes A do cilindrinho, Vx dt. Perfeito? Né? N, então aqui, ó, esse N e esse cara aqui, né, são os valores totais, né? Jóia. Agora, quantas dentro desse cilindro colidirão, né? Olha, um bom chute seria falar o quê? Olha só, um chute, né? Uma boa estatística é dizer que é o seguinte, bom, nem todas estão indo para a esquerda, né? Vão ter algumas que vão estar indo para a direita. Quem estiver indo para a esquerda realmente vão bater. Quem estiver indo para a direita não vai bater, joia? E aí, como é que a gente faz? Tem alguma, tem alguma coisa que diz assim para a gente aqui, né? Olhando para a situação, que você tem um gás lá dentro do recipiente. Tem alguma coisa que diga para a gente assim, ó, elas vai ter mais indo para a esquerda do que para a direita? Ou tem alguma coisa que diga ali para mim, não, vai ter a gente mais gente indo para a direita do que para a esquerda, o contrário? Tem alguma direção preferencial? Você consegue enxergar que, não, para ir para a esquerda, para bater nessa parede aqui, a esquerda bate mais do que na direita. Tem algum argumento que justifique isso? Não, né? Então, né, não é um chute, mas a gente tem argumento para isso, né? Na verdade, né? Quantas vão colidir? Na verdade, se não para a direita são só duas situações, para a direita e para a esquerda, então, na média, né, não tem direção preferencial, a gente pode admitir que, na média, olha só, já é uma questão de estatística, metade está indo para a direita e metade está indo para a esquerda. Não tem direção preferencial, certo? Então, como não tem, né? Então, um bom chute, né? Que, né, desses N que estão lá no cilindro, né? N sobre 2 é que vão colidir, certo? Né? Então, quanto que é, então, dentro daquele cilindro por 2? Então, é não, é o número total de partículas que tem lá, volume do recipiente, A, Vx, dt, vamos colocar assim, ó, sobre 2. Beleza? Guarda esse cara aí. Joia? Então, qual que é a força sobre a parede? Outra pergunta. Olha, força é o quê? Então, olha aqui, ó. Força, isso aqui a gente quer a força. A força é delta P por delta T, né? Opa, o limite diferencial, né? Vai ser dp, dt, o delta P sobre delta T, certo? Então, vamos escrever isso aqui, né? Então, eu sei o delta P de cada uma das moléculas. Delta P é 2mv, certo? Né? Então, se eu quiser saber a força, né, de uma cor que eu usei ali, uma partícula,
uma partícula, a força de uma partícula vai ser o delta P dela pelo delta T. Agora, quantas partículas eu tenho que vão colidir? Então, N, que estão lá dentro do cilindro, sobre 2. Então, eu tenho que multiplicar a força de uma partícula total, vai ser, né, a força de uma partícula vezes, né, o número de partículas que estão lá dentro do cilindro que vão colidir. Joia? Então, né, a força, então, vai ser, né, o número de partículas, quanto que vai ter ali? Na Vx, né, Vx dt, né, isso no limite diferencial, é melhor a gente escrever assim, né, para não ter encrenca. Porque o delta é a força média, né, o no limite diferencial é a força mesmo. Vx, cadê? Onde que eu tô? Na Vx dt, faltou dt, sobre 2V, V de volume, vezes, né? Agora, o dp, vamos colocar aqui, ó, né? Quanto que a gente tinha calculado para uma partícula? 2mvx dt. Então, esse cara vai ser 2m, m que está aqui é a massa da partícula, vx dt. O que eu posso fazer com os dt's? Corta, né? E olha só o que eu vou fazer. O A está aqui, vou passar ele dividindo. Então, a força dividido pela área, quem que é a força dividida pela área? É a pressão, igual a quem? Nzão, Vx, com esse Vx aqui, né? Ah, eu esqueci de cortar também, ó. O 2 corta com esse 2, né? Aqui vai. Então vai ficar m Vx ao quadrado. O m tá aqui. Vx com Vx, Vx ao quadrado. Sobre o 1. Olha lá, olha lá. Agora o que a gente vai fazer? Multiplica ali em cima. PV é igual a quem? M Vx ao quadrado. Cara, nós estamos chegando no PV. Estamos quase lá. Estamos quase lá. Quase lá. Bom, esse é um Vx qualquer, né? Vocês acham que agora todas as partículas realmente estão com a mesma velocidade, Vx? Faz um, faz um. Faz sentido a gente. Tá? Deixa eu pegar aqui. Primeira vez que minha caneta cai. Faz sentido? Hein, gente, vocês acham que faz sentido que todas as partículas estão com a mesma velocidade? Tudo bem, não tem ninguém aí, né? Mas faz sentido se a gente fizer isso, ó. Em vez da gente usar Vx, a gente usar o quê? Um Vx, como é que eu coloquei aqui? Médio, tá? Então, isso aqui faz sentido. O que que muda, então? O que que eu deveria fazer aqui? Então, aqui, o certo é a gente pegar, né?
Não muda nada do que a gente colocou, né? Mas faz, né? Mais sentido a gente escrever, né? PV igual ao número total de partículas, M, e aí aqui vou ter Vx ao quadrado, o valor desse cara médio, tá? Tirar a média do quadrado desse cara. Então, melhorou, melhorou. Aí você vai falar assim, Hugo, olha só, agora vamos, só tem um lado, só tem, as moléculas só estão na direção horizontal, ao longo do eixo X, o cilindro ali, o cilindro, né, o recipiente ali, na verdade, não é tridimensional, cara. Legal, não é? Será que ele não é tridimensional ali? É, ué, né? Ele é tridimensional. O que era mesmo? Né? Então, se não, se a gente... O que aconteceu aqui? Tô vendo que deu um bug aqui. De novo, não é possível. Ai, desbugou. Então, aqui, ó, lembrando que o problema é tridimensional, a questão é 3D, né? Então, a gente tem um Vx, né, que a gente pode colocar médio, a gente tem um Vy médio, e tem também um Vz, coordenadas cartesianas, né, médio. Esses valores médios, aí de novo pergunto para vocês, tem alguma direção preferencial de movimento ali dentro? Será que, né, a horizontal, o movimento horizontal, ele é melhor do que o movimento na vertical? Ou na profundidade com relação ao Z, por exemplo? Não. Não tem uma direção preferencial, né? Claro que eles não vão ter todas as partículas à mesma velocidade, mas os valores médios, como não temos direções preferenciais, então os valores médios, eles têm de ser o quê? Iguais. Uhum. E aí, então? Então, olha só, como velocidade, então, o vetor V, né, ele é um Vx, x chapéu, mais um Vy, y chapéu, mais um Vz, z chapéu. Então, o módulo da velocidade, ele é igual a Vx ao quadrado, mais Vy ao quadrado, mais Vz ao quadrado. Esse cara aqui é o Pitágoras, né, em 3D, né, das componentes. Uma coisa, então, que eu gostaria de ser, então, o V total é igual a Vx ao quadrado, mais Vz ao quadrado, desculpe, mais Vy ao quadrado, mais Vz ao quadrado, joia? Mas a gente está falando de valores médios, não é isso? Então, o V, que é o vetor velocidade mesmo, contabilizando as três dimensões, o V ao quadrado médio vai ser, né, o Vx ao quadrado médio, mais o Vy ao quadrado médio, mais o Vz ao quadrado médio. Isso aqui quer dizer o seguinte, primeiro eu quadro, depois eu pego todas as velocidades, eu levo todo mundo ao quadrado e depois eu tiro a média. Por que levar ao quadrado? Porque
lembra que para a direita para direita é positivo, para a esquerda é negativo, né? Então, estou tirando todos os valores médios. Eu tiro o valor quadrático, não vai ter nenhum negativo, né? Mas eles não são iguais, então? Ó, mas eles não são iguais? Não são iguais? Se eles são iguais, então, o que que a gente pode ter? Se a gente vai tirar daqui. Olha só, se eles são todos iguais, então eu vou escrever. Então, o meu v ao quadrado, que é o meu módulo do vetor velocidade, não a componente de média, posso escrever ele como 1, 2, 3, 3 vx ao quadrado médio. Joia. Então, olha, a gente estava fazendo em uma dimensão só, para a gente transformar isso aqui em 3 dimensões. Então, eu vou voltar nesse cara aqui, simplesmente substituindo quem? Aqui, ó. Eita, pulou. NMV ao quadrado médio. Né? Então, meu PV é NM, e aí o vetor velocidade ao quadrado médio. Então, eu estou usando de argumentos estatísticos, não tem direção preferencial nem nada. Vamos melhorar esse cara aqui? Ah, faltou 3, né? Esquecendo do 3 aqui. Ó. Agora, olha só, energia cinética. Não é mv ao quadrado sobre 2? Já tem um mv ao quadrado aqui, né? Para aparecer o sobre 2, o que que eu tenho que fazer? Multiplicar e dividir por... Ah, multiplicando por 3? Não, gente. Se esse cara aqui é 3, então ele vai dividir por 3, né? Agora sim, eu preciso multiplicar e dividir por 2, fazendo isso aí. Então aí o que que a gente vai ter que PV, multiplicar e dividir por 2, ó. Então vai ter que aparecer um por 2 aqui, vai aparecer um 2 aqui. Então vai ficar 2 terços N, vou colocar assim, ó, M, V ao quadrado, médio, sobre 2. E aí, quem que apareceu ali agora? 2 terços, no total, da energia cinética. Vou colocar um índice aqui de translação. Ah, agora você pode fechar quadradinho aí. Agora eu estou pronto para poder comparar. Né? Isso aqui não é nRT? E aí, se a gente compara os dois, o que que a gente tem? Comparando os dois, a energia cinética, TR que eu coloquei aqui é de translação, então o KTR, ele vai ser igual a quem? Os dois são iguais, não é isso? Né? Então vai ser 3 meios, inverto, né? Ah, tá.
esse cara que tá aqui, ó, vamos fazer melhor. Antes de eu dar esse passo aqui. Não está multiplicando por n não é o número total, então vou colocar esse cara aqui, energia de translação, né, total, a soma de todas as energias cinéticas, né? Aí eu sumo com enão. Total. E aí agora esse cara que está aqui tem que ser igual a N, E, T. Daí, então, a gente tira que a energia cinética, né, de translação total tem que ser igual a quem? 3 meios de nRT. Ufa, lá, lá. A energia cinética, ela é o quê? Está correlacionando energia cinética com a temperatura. Eita, de N moles, né? Lembra que esse cara que está aqui, né, é o número de moles da substância. Então, né, a gente pode brincar com esse N aí, que é o número de moles, com o número de Avogadro, né? Lembra que que é o número de moles? N é igual ao número total de partículas dividido pelo número de Avogadro, né? O Na, né? Lembra que o Na, o número de Avogadro é 6,02 vezes 10 a 23, o quê? Unidade de qualquer coisa. A gente pode ter um mol de laranja, não tem problema, né? Se a gente lembrar disso aqui, a gente pode voltar ali para trás, ó, né? Brincando um pouquinho com a situação, né? Então, olha só, 2 terços, lá em cima, 2 terços, genão, né? E aí é a energia de translação, só para lembrar que é de uma partícula, vai ser igual, né? A quem? A PV igual a nRT. Esse cara, então, é igual a nRT. Se eu passar esse cara dividindo, né? Então, eu vou ter que N sobre não, né? N sobre não, RT, vai ser igual a... Quem que é N? É não, sobre o número de Avogadro, é N... Tá faltando N aí, cadê? Ah, sobre esse caramba, sobre RT, esse cara aqui agora eu corto ele com N, vai sobrar R sobre NA. Esse cara que está aqui não é constante, vezes T. Então, vou dar um nome para ele. Então, que nome que eu vou dar para constante universal dos gases dividido pelo número de Avogadro? Isso aqui é a minha constante de Boltzmann. É o KB. Então, tudo que eu estou vindo aqui, né, vai ficar igual a KDT, né? Então, ó, eu estou tratando de quem? Estou tratando desse cara do lado de cá, né? Então, vai sobrar do lado de lá, vai ser, isso aqui tudo vai ser igual a 2 terços
da energia cinética de translação de uma única molécula. E aí, então, a energia cinética de translação de uma única partícula é 3 kBt sobre 2. Agora aqui, ó, isso é interessante, isso é importante, isso aqui é tudo Boltzmann. Aonde que entra o Newton? O Newton vai olhar lá e vai falar assim, ó, esse cara que está aqui, ó, V, né, ao quadrado médio, né, eu posso tirar aqui a velocidade quadrática média, que é o que eles chamam de V, Q médio, que é a raiz quadrada da velocidade quadrada média. E aí, quanto que dá isso aí? Ó, a energia cinética, ela não é igual a energia cinética, né? M, V ao quadrado médio sobre 2. Então, basta substituir aqui embaixo, a gente vai obter que a velocidade quadrática média é raiz quadrada o 2 vai se multiplicando, cancela, então vai estar 3 kBt sobre a massa da molécula. A gente pode escrever também em termos da massa molar, que é mais útil, né? Velocidade quadrática média é igual a, também, né? Voltando com a definição da constante de Boltzmann, que é o R sobre NA, e as definições de moles e tal, tudo mais, a gente consegue escrever esse cara aqui com 3RT sobre a massa molar do cara. Quanto que vocês acham que é a velocidade quadrática média da molécula de oxigênio? É 16, né? O oxigênio, né? O oxigênio é 16, arredondando aqui. Molécula de oxigênio vai ser 32, né? 32 gramas por mol. Joia? Quanto que é o R? Constante universal dos gases, não coloquei aqui, né? Mas é 8,315 joule por Kelvin, por mol por Kelvin, né? Constante de Boltzmann também, colocar ela aqui, né? Fazendo a continha dela, né? Ele dá 1,381 vezes 10 a menos 23. É isso mesmo? Deixa eu conferir o Boltzmann. É isso mesmo. 13,81. Não. 70 menos 23. Aí é joule por Kelvin mesmo.
Bom, e vamos pensar assim, ó, molécula de oxigênio e que temperatura? Temperatura ambiente. Por exemplo, aqui a mais ou menos 300 Kelvin. Quanto que é a velocidade dela? Só substituir os valores, né? Ou aqui em cima, né? Ou aqui embaixo, né? Tanto faz. A gente chega aí que o valor médio, tá? É de a velocidade da 483,5 metros por segundo. É uma velocidade pequena ou grande? 483,5, para a gente transformar para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. Isso aí dá uma velocidade para a molécula de 1.483,5. 1.740 por hora. Gente, vocês lembram que os caras falavam de que na época da pandemia os caras falavam assim, pode usar máscara não, que a máscara abafa, o gás carbônico vai sufocar você, tá ligado? Molécula de oxigênio que você está colocando para fora aqui, ou de CO, CO2, né? Então, ela tem essas velocidades aqui, ó, dessa ordem de grandeza, né? De 1.500 a 2.000 quilômetros por hora. Na hora que as moléculas que estão aqui, ó, saindo, aqui, ó, que eu estou respirando, que está entrando e que está saindo. Né? Vocês acham que máscara vai me dar algum problema de respiração por conta de que vai reter CO2 aqui e não vai deixar o oxigênio entrar, vai me sufocar? Uma máscara de pano? É, essas coisas que a gente escutava, cara, não é mesmo? O vírus, né? Átomos são da ordem de 10 a menos 10 metros, né? Antes. Os vírus já são da ordem de 10 a, depende, varia bastante, né? Mas já são micrométricos, tá? Então, a máscara, a malha dela, ela é tal que ela não permite que o vírus passe por essa malha, né? Pelo buraquinho, é uma rede, né? Né? Agora, os átomos passam livremente, e ainda mais com essa, os átomos e moléculas, ainda mais com essa velocidade e com as energias cinéticas respectivas, entendeu? Bom, o que é mais importante, então, aqui é para ter essa ideia. Mas, terminando por aí, não, a gente não quer o calor específico, então a gente chegou nessa brincadeira numa relação entre microscópico e uma propriedade macroscópica. Damos agora um significado físico para aquela ideia do que é temperatura, que a gente escutou lá no ensino médio. É uma grandeza física que mede o grau de agitação das moléculas. E aí, faz sentido olhando para isso daqui? Que a energia cinética, né, de translação das moléculas é 3kBt sobre 2. Kb, né, é constante de Boltzmann, então a energia cinética é proporcional à temperatura, ou se você preferir, a temperatura é proporcional à energia cinética de translação. Né? Bom, e aí, e o calor específico, cara? Né, nesses minutos finais aqui, ó. Agora, ó, o calor específico que a gente tinha, e isso é importante, olha só, macroscópico, né? A gente fez assim, ó, experiências de aquecendo água, né? E de calor que a gente dá a variação da temperatura, e se apareceram as constantes de proporcionalidade, capacidade térmica, calor específico molar, tá aqui a quantidade de matéria, a massa, o número de moles, né? São todas variáveis grandes, macroscópicas, né? Calor de transições de fase, calor latente. E aí, como é que a gente relaciona, né, o calor específico, aqueles caras lá, né,
do ponto de vista microscópico? Então, olha só, o gás rarefeito não tem energia potencial. Então, ele só tem energia, como a gente começou a falar aqui, energia cinética, joia? Quando a gente dá calor para essas moléculas, para essas partículas do gás, a gente está dando energia, e essa energia, então, ela vai, de que maneira essa energia vai aparecer ali nas partículas do gás? Vai aparecer na energia cinética. Então, o quanto de calor que você dá é o quanto de energia cinética aumenta dessas partículas, certo? Né? Se você dá calor, a energia cinética aumenta. Se você tira calor, a energia cinética diminui. Só temos energias cinéticas, não temos energias potenciais. Joia? Então, né, a quantidade de calor que você dá, ela é igual à variação da energia cinética do cara. Joia? Então, quanto que você dá de calor? Né? A gente colocou N, seu calor específico molar, né? Vezes a variaçãozinha de temperatura. Isso aqui tem que ser igual a quê? A variação da energia cinética, né? Joia? E o que que é a energia cinética? Né? Esse cara aqui, ó, desculpe, aqui a gente tem que comparar o total, né? Né? Tá dando energia para todo mundo que tá lá. Cadê? Cadê o total? Ah, nossa, procurando do lado direito. Total tá aqui, ó. Né? Então, uma variação da energia cinética total, ela vai corresponder a 3 meios de N, R, dt. Certo? Vamos igualar? Isso aqui é de translação, né? Então, quando a gente iguala, então o que que a gente tem? Que esse cara que está aqui é igual a esse. Então, a gente tem que N vezes o calor específico molar vezes a variação de temperatura é igual a 3 meios de N, R, variação de temperatura. Vamos cortar o que tem aqui do lado de cá? N com N, dt com dt. O que a gente tem? Que o calor específico molar é igual a 3R sobre 2. Né? 3R sobre 2. Quanto que é que eu tinha falado? 8.315 joule por mol. 3 meios de, né, 1,5 vezes 8 ponto. Quanto que eu tinha dito lá? 315 igual a 12,47. Joia? Vamos ver se isso... Isso, então, olha só. Isso aqui eu meço. Calor específico é tabelado, não é? Então, tem que ir lá e fazer o quê? Tem que jogar procurar a tabela e quanto que eu tenho que encontrar? 12,47. Vou abrir o livro aqui.
3 meio de R. Hum, aqui a tabelinha. E aí, o que vocês acham? Bateu alguma coisa? Eita, tem um 12,47 aqui, tem um 12,47 aqui. E lascou. Não deu, não deu, não deu, não deu, não deu. Hum. Deu até certo ponto, né? E aí, que tá faltando alguma coisa, hein? Porque o, é porque Funcionou. você tem outros movimentos, outros energia cinética em outras direções, né? É, que a gente tem que contabilizar também, né? Por exemplo, a gente tem aqui os movimentos de rotação, né? Então, e também vai ter de vibração, né? Que ele pode também estar vibrando, né? No caso aqui, ó, moléculas diatômicas, aí eu já conversei com vocês no momento em que eu falei, né? Disso nos tópicos anteriores de ligações, né? Precisamos, né? Vamos colocar assim, né? Precisamos contabilizar a energia cinética dos outros movimentos. No caso, né? Vamos colocar aqui, né? Na verdade, vamos deixar assim. Porque os outros movimentos, que é o de rotação, mais a vibração. Só que a vibração, é bom a gente colocar um particular nela, porque na vibração ela tem não só cinética, mas tem também energia potencial elástica, tá? Então, quando a gente pensa, então, primeiro na rotação, né? Então, a energia cinética de rotação, ela tem um análogo, né? Que é, né, o I ômega ao quadrado sobre 2. O I é o momento de inércia, tá? E ele tem uma integral? Tem, mas eu vou deixar isso aqui, né? Integral de R ao quadrado dm, tá? Integrado no corpo. Então, esse R que está aqui é a distância da massa até o eixo de rotação, né? Momento de inércia. E o ômega é a velocidade angular, que é o momento de inércia. Tá? Então, eu vou aproveitar o desenho que está aberto aqui, né? Quando a gente tem aqui, ó, a coisa deu certo,
pro monatômico, gás nobre, né? Quando a gente considera uma molécula, primeiro atômico, monatômico, aí a gente vai para o diatômico e a gente volta para o monatômico, a gente vê se faz sentido, né? Se a gente tem aqui uma molécula diatômica, né, um alter, né, um halteres, né, tal, né, ele pode rodar ao redor de 3 eixos diferentes, ortogonais, que correspondem ao mundo tridimensional que a gente está vivendo. Então, ele pode rodar, né, ao redor desse camarada que está aqui. Então, como é que eu calculo o momento de inércia dele? Eu meço esse cara que está aqui, é a distância, né, o R0 lá da molécula por 2, aqui até aqui, né, a distância de equilíbrio, né, da molécula também por 2, né, e aí o momento de inércia desse cara vai ser, deixa eu aqui para baixo, né, são só 2 partículas, né, massa do íon, massa do outro íon, então o momento de inércia do cara que está ali vai ser R0 sobre 2 ao quadrado M1 mais R0 sobre 2 ao quadrado M2, joia? Mas ele pode rodar também, como está listado do lado esquerdo aqui, nem precisava, né, desse cara. Estou rabiscando em cima. Ele pode rodar também ao redor agora desse eixo que está aqui, né? E aí, o momento de inércia com relação a esse eixo, a hora que a gente faz a continha, é exatamente a mesma coisa que a gente tem. Então, esse cara aqui também é igual, são iguais com relação a esses 2 eixos. Esse cara aqui é o eixo Z, e esse cara aqui é o meu eixo Y. E com relação ao eixo X? Com relação ao eixo X, esse cara que está rodando aqui, a gente pode fazer a mesma continha. Mas aí, a hora que a gente fizer a continha, quanto que vai ser a distância de M1 até o eixo X? Ela está, a massa 1, a massa desse átomo, né, que compõe essa molécula, ele está sobre o eixo. Então, qual que é a distância dele até o eixo? Zero. O outro, cara, o M2, qual que é a distância do M2 até o eixo X? Zero, ele está sobre o eixo X, não está distante nada. Então, esses caras, né, essas moléculas diatômicas aqui daqui, com relação ao eixo X, vai dar zero. Então, eu tenho que contabilizar outras, para as moléculas diatômicas, né, duas energias cinéticas de rotação, tá? Associada a esses 2 caras. Ao longo do eixo X não vai ter nenhuma contribuição. Então, é o seguinte, quanto que a gente vai ter por que somar a mais que a gente obteve aqui, né? Então, a gente vai ter que somar, na verdade, que a gente vai ter que mexer nesse cara, que esse cara aqui é só de translação. Vou copiar esse cara que está aqui. E aí, a estatística vai ajudar a gente, tá? Estatística diz para mim, né, que, na verdade, né, para melhorar esse cara que está aqui, o certo, contabilizando todo mundo, a física e estatística, que é o teorema de equipartição de energia. E aí eu vou tirar o índice, né, de translação, o total, ele vai ser graus de liberdade de movimento, tá? Graus de liberdade de movimento, nRT por 2, tá? Isso total. E como é que fica lá o de uma única molécula lá, né, da maneira como a gente colocou? Vai ficar KBT sobre 2. Grau de liberdade, G, né, é um número de graus de liberdade.
Então, como é que fica, então, na hora que a gente substituir o G lá em cima? Na hora que a gente substituir o G lá em cima, a gente vai ficar, no final das contas, né? A gente vai obter que, né, o calor específico molar, ele vai ser igual a quem? Vai ser G, aqui, eu tinha dado, né, 3R sobre 2, vai ser GR sobre 2. Então, vamos pensar aqui, ó. Uma molécula monatômica, quantos graus de liberdade de movimento ele tem? Um átomo só. Um átomo só, eu estaria substituindo esse camarada todo que está aqui por um único átomo aqui no meio. Então, qual seria o momento de inércia desse único átomo? Para a gente contabilizar de translação, tudo bem, a gente já fez. Ele tem 3 graus de liberdade de movimento de translação e de rotação. Então, eu teria que calcular o momento de inércia dele, vendo qual é a distância dele com relação a cada um dos eixos de rotação, x, y, z. E ele está na origem, então a distância dele com relação a qualquer um desses eixos é zero. Então, ele não tem energia cinética de rotação. Só vai ter energia cinética de translação. E quando tem energia cinética só de translação, seria 3R sobre 2. E aí, 3R sobre 2, a gente fez a continha, deu 12,47. Ótimo. Agora, e quando tem molécula diatômica? Diatômica, então agora o meu grau, os graus de liberdade vão ser, né? Como? Né? Então agora, se eu tenho 3 graus de liberdade, calor específico molar vai ser 5R sobre 2, que vai dar 5,8,315 dividido por 2. Essa continha aí, 2,5 vezes 8,315, 20,79. E aí? Diatômico, 20,2076,85, 20. Aí tá, agora tá ficando bom, hein? Melhorou, né? Se for 3 de poliatômico, né? Na verdade, aí você tem que contabilizar, né? Os 3 eixos, aí já tem 6 graus de liberdade, né? Mas vai dando uma sua. Agora já começa a dar as suas diferencinhas. 3 vezes 8,315. 24,95. O que vai falhando aí agora? Mas vai chegando, né? Próximo. Olha só. Microscopicamente, a gente teve bastante sucesso, hein? Para explicar, hein? Né? Esses caras aqui são todos medidos. Na verdade, então, o que a gente tem que fazer e levar em consideração, né? Também contabilizar. A gente faz isso. Então, o calor específico, né? Ele sai lá do 3R. Vamos colocar. 3R sobre 2, só a translação. Depois a gente passa, né, para 5R sobre 2, ó, parte de rotação, né? E aí, né, aqui no 3R sobre 2, ó, estou no movimento, estou numa condição já que eu já tenho que contabilizar a parte de vibração, né? Que vai parar ali em 3
R sobre 2. Para encerrar, só falta a gente pensar aqui agora o seguinte. Isso aí é moléculas. E o que mudaria caso a gente tivesse agora um sólido? Né? Porque a gente também faz isso, né? A gente tem calor específico para sólidos. Como é que é a estrutura cristalina? Ah, depende, né? Tem 230 cacetado. 230 estruturas diferentes. Vamos ilustrar aqui com cúbico simples, né? Então, eu tenho aqui meus íons na cúbico simples. E a gente sabe que a gente pode, perto da posição de equilíbrio, né, representar essas ligações aqui com bolinhas, não é isso? Não é não? Então, é o que eu falei para vocês, ó. Aqui eu também tenho que pensar que ele vai vibrar, e quando ele vibra, tenho potencial também. E aí? Como é que é a potencial aqui para esses caras? Aí, calma aí, peraí, para oscilações pequenas, né, próximos da posição de equilíbrio, né, essa distância daqui para cá, de R0, né, o potencial é o quê? Elástico. É um K, sai da posição de equilíbrio, quanto sai da posição de equilíbrio da mola esticada ou comprimida, sobre 2, não é isso? É um potencial parabólico. Só que, cara, aqui nós estamos chamando de R, né? Não chama de R. Ali, coisa demais. Joia? E agora a coisa complicou, né, cara? Porque agora você tem que contabilizar não a energia cinética, não só a energia cinética média, mas também a energia potencial média, né? Só que esse fato de ser parabólico ajuda a gente. Coloquei esse lugar, né? Se é parábola, como é que é a brincadeira do movimento harmônico simples, do vai e vem, né? Se ele tem uma determinada energia mecânica, essa aqui é a energia mecânica, né? Então, nesses pontos aqui são pontos de interseção, são pontos de retorno, eu já falei isso 2, 3 vezes para vocês, né? Isso aqui são a amplitude do movimento de vai e vem, né? Uma certa posição, menos A é a amplitude do movimento. E aí, o que acontece? Ora ele tá, não tem energia cinética e tem energia potencial, a hora que ele está nessas posições, né? Aqui, a energia mecânica é igual à energia potencial, aqui e aqui. E aqui embaixo, ele aí não tem energia potencial e a energia mecânica é cinética. Então, ele vai ficar oscilando. Ora ele tem energia potencial, ora ele tem energia cinética, ora ele tem energia potencial, ora ele tem energia cinética, não é isso? Quais são os valores máximos e mínimos para a energia potencial? É a energia mecânica. Máximo e zero, o mínimo. Quanto que é os valores da energia cinética? Ora é o quê? Energia mecânica, máximo, zero, mínimo. Qual que é o valor médio da energia
potencial. O que a gente pode falar? É igual ao valor médio da energia cinética. Eu já calculei o valor médio da energia cinética. Já não calculei o valor médio da energia cinética? Então, a energia potencial vai ter um valor médio igual da energia cinética. Se eu quero a energia total que eu tenho que contabilizar, então agora, quando eu dou calor, né, para o camarada, né, esse camarada vai aparecer num aumento da energia total do sistema. Esse E que está aqui é o quê? É a energia cinética mais a potencial. Né? No caso, não é uma potencial elástica. Joia? Só que os valores médios são iguais. Ou seja, né, se o valor médio da energia cinética é igual da energia cinética, então eu posso escrever assim, ó, duas vezes em termos, né, médios. Certo, gente? Né? E aí, quanto que era a energia total? Né? Energia cinética, opa, peraí, já estava escrito, né? Ah, sim. Energia cinética total não era isso? Não precisava nem ter ido lá em cima. Antes eu já estava querendo pegar o gráfico. Né? Esse aqui não é o valor médio? Então, a energia média vai ser... Nossa, que susto. Ele vibrou aqui no meu braço. Duas vezes a energia cinética, né? Total média, que vai ser igual a quê? 3 NRT, né? Joia? Então, as variações desse camarada que está aqui, né? O DE vai ser, né? 3 NR A hora que a gente for igualar, a gente vai ter que o calor específico. O sólido vai ser igual a... Quanto vocês acham que vai rolar? A gente vai fazendo a coisa toda lá de cima de novo, né? Aqui, né? Agora aqui, né? Eu estou substituindo esse cara aqui pelo DE, né? Joia? Então aqui vou chegar de novo no quê? Vai ser 3R, certo? Gente, se é um valor, né? A gente já fez essa continha aqui. 8,315 vezes 3, 24,95. Né? Primeira pergunta, isso é um valor constante, não é isso? O que a gente é chamada de, também de lei de Dulong e Petit. Agora sim, pegar o gráficozinho aqui. Aqui tem os calores específicos, né? Todos eles assim, ó, estão aqui, ó, convergindo aqui
para 3R. Estão chegando lá, estão chegando lá, chegando lá. Mas o que é mais importante que a gente tem que ver aqui? Isso aqui é para o diamante, para o silício, para o alumínio, para o chumbo, né? Então, são metais, são semicondutores, né? São isolantes, né? Então, aqui são, né? Condutores, semicondutores, isolante, todos eles têm essas características. O que é importante aqui? Que além de Dulon e Petit, deu para mim um valor o quê? Constante. Ou seja, aqui, ó. Não, independente, vamos colocar assim, né? Aqui a gente diz que é constante, não depende da temperatura. O calor específico não depende da temperatura. Realmente, eles estão tendendo para 3R, mas olha só, eles estão variando com a temperatura em Kelvin. E outra, à medida que a temperatura vai descendo, eles vão tendendo a zero. E aí? Quer dizer, então, tudo que a gente fez aqui, lascou, né? Não deu certo. Qual que é o problema? O problema é esse cara que tá aqui, ó. Ó, o tempo todo eu tô colocando ele na tela para vocês, porque ele realmente é importante. Qual que é a cara da energia, né? Potencial de interação de qualquer ligação. Não é isso? Podia ter exagerado mais aqui. Isso. Quando a gente tem uma energia, quando esse cara tem uma determinada energia mecânica, ou outra energia mecânica, a gente já conversou a respeito disso, esses são os pontos de interseção. Não é isso? O que eu digo para vocês aqui, ó? Quando esse cara tem essa energia mecânica, esses valores de A aqui e menos A são as amplitudes, são o que a gente chama de pontos de retorno. Como ele são pontos de retorno, então esse camarada que está sujeito a esse potencial, com essa energia mecânica, ele está, o movimento dele está limitado. Ele só pode se movimentar entre menos A e A. O que isso significa? Se o meu movimento é limitado no espaço, o que é limitar o espaço de movimento do cidadão? O que é? Prender ele. Pergunto, o que acontece com uma onda quando a gente prende ela no espaço? Modos normais de vibração. Ela não vai ter mais qualquer frequência, né? Então, tudo vai se discretizar. Então, as energias desse camarada, né, vão ser energias discretas. Então, eu não vou poder ter qualquer energia aqui para esse cara, de energia mecânica. Ele vai ter energias discretas. Eita. O oscilador harmônico, a gente vê que essa diferença de energia são iguais. Esse delta de energia aqui. Né? Então, as energias são discretas. É um fenômeno, então. Quando acontece isso, quer dizer que a gente tem que considerar fenômeno quântico. Para vibração. A vibração ela é discretizada.
o que que acontece, né? O que que acontecia quando um átomo ele transitava de um orbital de maior energia para o de menor energia? Ele tinha que absorver ou emitir aquela mesma quantidade de energia, não é isso? Então, agora, a rede cristalina ela pode vibrar só com determinadas frequências, com determinada energia, tá? E aí, vibração da rede cristalina tem a ver com vibração mecânica, né? Que é o que a gente, por exemplo, né, usa para descrever uma onda mecânica longitudinal, que é o som, né? Então, lá na onda eletromagnética, a gente tinha, né, aquele delta de energia que ele transitava de um orbital para outro, ele absorvia ou emitia um fóton. Agora, aqui a gente tem um quantum de energia vibracional, que ele pode pular de um nível de energia vibracional para outro. Agora, aqui o quantum de energia vai chamar fônon, tá? O quantum, aquele delta de energia. E então a vibração da rede cristalina ela é quantizada, tá? Então dois caras vão mexer com isso, tá? Primeiro deles, trabalhando com a quantização da vibração da rede, é o Einstein, o próprio Einstein. Chega lá, chega quase lá, mais ou menos. Não consegue responder tudo, não. Aí depois vem um outro cara, e aí vai melhor que o Einstein. Debye, né? E o Debye mata a questão, tá? E explica esse comportamento direitinho. Então, para explicar esse cara aqui, a gente precisa de quântica. E de propriedades térmicas que nós temos para hoje é isso. Certinho, ó? Nem corri, hein? Mas foi de boa, hein? Tem gente aí ainda? Estamos aqui. Opa, então tá bom. Então, moçada, olha só, né? Segunda-feira tem aula, quinta-feira tem a outra aula. Quem quiser participar bem, apareçam aí, né? O prazo normal nosso para terminar o semestre é a semana que vem, tá? Eu vou deixar essas aulas gravadas, então a partir da semana que vem, essas duas aulas na semana que vem, a gente vai falar de propriedades elétricas, tá? Vamos falar um pouquinho de como que a gente classifica, né? Os materiais como condutores, semicondutores, isolantes. Isso daí vai dar uma perspectiva para a gente, o gancho para poder falar de propriedades óticas também. E vamos dar focar em dois tipos de materiais. Condutores, a gente já, desculpa falar, mas a gente já está exaustivamente trabalhado, e então a gente vai dar foco para semicondutores e isolantes. Semicondutores, vou falar um pouquinho de dopagem em semicondutores, e de outro, que é a junção PN, né, que explica tanto um quanto o LED, que é o emissor de luz, que dá uma ideia para a gente também, que vai ser gancho para propriedades ópticas, tá? E a parte de isolante, a gente vai falar de dielétricos, né, que é uma área de pesquisa em ciência e engenharia de materiais muito rica e muito grande ainda, tá? Por exemplo, a Thaís aí da UFOP, ela trabalha na prospecção, né, no desenvolvimento de materiais que têm permissividade elétrica gigante, colossal, tá? E aí eu vou explicar um pouquinho do que se trata isso, de por que isso é interessante ou não, né? Beleza? Ainda na semana que vem. Arnaldo, obrigado. Vinícius, Gabriele, Dimas, Rafael, Berenice, obrigado pela atenção de vocês, um bom descanso e até semana que vem, hein? Um abraço. Valeu. Até. Abraço. Joia. Obrigado. Pessoal. Boa noite. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.